A Arca da Memória Cristã. A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Uma viagem monumental através dos 3 primeiros séculos da Igreja. A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia se ergue como a pedra fundamental da historiografia cristã. Escrita no século IV, a obra é um registro meticuloso e apaixonado do nascimento e da expansão do cristianismo, desde a era apostólica até o triunfo da Igreja sob o imperador Constantino. Eusébio, bispo de Cesareia, não apenas narra eventos, mas tece uma tapeçaria teológica, demonstrando a mão da providência divina, guiando sua Igreja através das perseguições, heresias e dos desafios de um mundo pagão. Este resumo minucioso se atenta aos fatos mais importantes da obra, seguindo a tradição que a consagrou como um tesouro da memória cristã. E se você está gostando do nosso canal, se inscreva e curta nosso conteúdo. O guardião da tradição. Eusébio de Cesareia, frequentemente aclamado como o pai da história da Igreja, empreendeu uma tarefa sem precedentes: compilar uma crônica detalhada dos primeiros séculos do cristianismo. Sua motivação era apologética e pastoral: provar a antiguidade e a veracidade da fé cristã, preservar a memória dos mártires como exemplos de fidelidade e fornecer um guia para a Igreja de seu tempo. A história eclesiástica é, portanto, mais do que um mero relato de eventos. É um testemunho da fé, um manual de perseverança e um argumento poderoso para a soberania de Deus na história. A história de Eusébio se desenrola em 10 livros, organizados em grande parte segundo os reinados dos imperadores romanos, um método que sublinha a tensão constante entre o poder temporal e a crescente comunidade de fé. 1. A sucessão apostólica, a coluna vertebral da Igreja. Um dos pilares da obra de Eusébio é o estabelecimento de uma linha ininterrupta de sucessão desde os apóstolos de Cristo até os bispos de sua própria época. Com precisão de historiador, ele documenta as viagens missionárias, os ministérios e os martírios dos 12 apóstolos e de seus sucessores diretos. Eusébio detalha a fundação das principais sés episcopais, como Roma, com a sucessão de Lino a Pedro, Alexandria, fundada por Marcos, e Antioquia. Essa cadeia de liderança era para Eusébio a garantia da ortodoxia doutrinária e da autoridade da Igreja contra as inovações heréticas. 2. O sangue dos mártires, a semente da Igreja. A história eclesiástica é um memorial vívido e por vezes gráfico das perseguições que a Igreja primitiva enfrentou. Eusébio narra com detalhes comoventes os sofrimentos e a coragem inabalável dos mártires sob imperadores como Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio e com especial intensidade durante a grande perseguição sob Diocleciano. Relatos como o martírio de Policarpo de Esmirna, que em meio às chamas agradeceu a Deus por ser considerado digno de tal sacrifício, e as torturas infligidas a inúmeros cristãos na Palestina e em todo o Império, são apresentados não como tragédias, mas como vitórias da fé sobre a morte. Para Eusébio, o testemunho dos mártires era a prova suprema da verdade do Evangelho. 3. A batalha pela fé, o confronto com as heresias. Desde seus primórdios, a Igreja enfrentou dissensões internas e interpretações divergentes da doutrina. Eusébio dedica atenção considerável ao surgimento e à refutação das primeiras heresias. Ele descreve as doutrinas do gnosticismo, que negava a encarnação de Cristo e propunha um conhecimento secreto para a salvação. O marcionismo, que rejeitava o Deus do Antigo Testamento, e o montanismo, com suas novas profecias e rigorismo ascético. Ao registrar esses desvios, Eusébio também exalta os pais da Igreja, como Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Orígenes, que se levantaram em defesa da fé ortodoxa, formulando os fundamentos da teologia cristã e estabelecendo o cânon das Escrituras. 4. A intervenção divina, a conversão de Constantino e o fim da perseguição. O clímax dramático da história eclesiástica é a ascensão do imperador Constantino.
Eusébio narra com admiração a visão da cruz que o imperador teve antes da Batalha da Ponte Milvia, 312 d.C., e a subsequente vitória sob o estandarte cristão. A conversão de Constantino é apresentada como uma intervenção divina decisiva na história, o cumprimento das promessas de Deus de proteger e exaltar a sua igreja. O Édito de Milão, 313 d.C., que concedeu liberdade de culto aos cristãos e pôs fim a séculos de perseguição, é o ponto de virada da narrativa. A igreja, antes uma comunidade oprimida, emerge triunfante, apoiada pelo poder imperial. Para Eusébio, este era o início de uma nova era de paz e prosperidade para o cristianismo, um legado perene. A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia é uma obra de valor inestimável. Através de suas páginas, gerações de cristãos puderam conhecer as suas raízes, inspirar-se na coragem dos seus antepassados e compreender a continuidade da fé ao longo dos séculos. Embora a historiografia moderna possa apontar para a sua parcialidade e a sua agenda apologética, a obra permanece como a fonte primária mais importante para o conhecimento dos 3 primeiros séculos da Igreja. Eusébio não foi apenas um cronista, foi um arquiteto da memória cristã. Ao compilar tradições, documentos e testemunhos que de outra forma teriam se perdido, ele construiu um monumento duradouro à resiliência, à fé e ao triunfo final da Igreja de Cristo, garantindo que as histórias de seus heróis e mártires ecoassem através dos tempos.